quê? Munduki. A arma. Omoni tailleur aí azwa mesure. Se você ver aqui um alfaiate para tirar medida, ele faz sair a tesoura. A tesoura de cortar relva. Vai perguntar, será que sou uma relva? Porque alfaiate, você sabe o que ele necessita para trabalhar. Ele vai sair, fazer sair a fita métrica. Ele vai tirando medidas. Você sabe, isso sim é trabalho dele. O mecânico vem reparar teu carro. Você ele vem com fósforos. Ele abre o motor, vai falar, pai, para só já. Não quero problema. Porque quando ele fala que é mecânico, você espera chaves. Chaves necessárias para o trabalho dele. É a mesma coisa. Deus não pode te dar um trabalho sem te dar o material que te permite fazer isso. O material que vai te ajudar a cumprir a tua missão são os dons, os talentos que tens. Dom. O que fazes facilmente. Como saber o dom? São as coisas que você faz naturalmente, facilmente. As coisas que nem sequer aprendeste. Tudo que fazes facilmente. C'est cela ton don. Isso é teu talento, teu dom. A outra pessoa que nem sequer foi numa escola para aprender a trançar, mas se começar a trançar, você fica admirado. Aleluia. Outra pessoa que está aí, ele tudo que é trabalho de mão, ele faz trabalho de eletricidade. São sinais que revelam teu dom. No segundo culto eu contei, você está na sua casa, se ouvir o barulho da garrafa, quer dizer, alguém que está vendendo petróleo. Afro que tek 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 nani yo moko bega mwana ina kota wa omoni te você não lhe viu. Nini lobi que za ye o que diz que é ele? Ben instrumento o instrumento que está usando. Você fala que tem sapato estragado. Como é que sabe que é o sapateiro? Instrumento que está a ter. Petróleo. Você sabe que alguém vende petróleo pelo ele pega. Como é que você sabe? Você sabe que ele nunca falta uma lata e uma garrafa. São coisas que andam com ele. Você também vão saber com os dons que tens. Qual é a coisa quando olham para ti e dizem que pronto, chegou? Tudo que fazes facilmente já é um sinal da coisa pela qual Deus te chamou para fazer. Quando eu crescia, explicava facilmente as aulas nas pessoas. O professor pode dar aula, não dá certo, depois chama. Daí eu pego o giz. Talvez essa coisa. Talvez se essa coisa se juntar com essa coisa, dessa coisa. Entenderam? Sim. Isso é fácil. Passou diretamente. Eu posso pegar uma coisa complicada, torno simples. Fala, você gostamos de ti. Quando você explica, pronto, já entendemos. Eu juntava essa classe a outra. Não sabia. Que já está me chamando nesse trabalho. Eis-me aqui nisso. Posso pegar uma pregação complicada, torno simples. É o dom. Pergunta ao teu vizinho qual é seu dom. Porque meu dom é fazer aleluia. O que fazes facilmente? Quando eles olham e dizem, pronto, é você. Isso aí é ele. São sinais que mostram o teu dom. Se talvez você mesmo não sabe, pergunte nos outros. Os invejosos não vão dizer o que você faz de bom. Pergunta em pessoas certas, boas pessoas. Tem você fala bem. Você tem a arte de falar, és eloquente, falas bonito. Outra pessoa olhando para ti, do jeito que você faz cálculos com facilidade. Há uma coisa aí que é como dom em ti. Mostra onde Deus está te levando. Mateus 25, 14 a 30. A um deu 5, a outro 2, e a um deu um talento.
Cada um tem pelo menos um dom que Deus lhe deu. 2, 3, não, pelo menos um. Ninguém nasceu vazio. O valor de cada país está na sua riqueza. O que dá valor a Angola é o petróleo, o diamante e sua madeira de cabinda. O que dá valor da riqueza do Congo, o que lhe cria problema, é o coltão, o cobre e outras riquezas que sabem. Há países, um país como a România, a riqueza dele é a flor rosa. Isso vai no mundo inteiro. Só isso é que dá o dinheiro. A terra deles é bom para ter flores. Aleluia. Há países é só chá, como a Quênia. Os países é só cacau, como Costa do Marfim. Vai ver, mesmo se não tem uma coisa assim grande, mas tem uma coisa que lhe dá valor. Um país tinha pobreza. Aí só iam procurar emprego em Gabão, Guiné Equatorial. Quando chama que você é de Guiné Equatorial é uma ofensa. Em 2002, quando descobriram petróleo, emergeram. Hoje esse país procura visto. Complicar até uma equipa que está a jogar, imagina só. O dinheiro entrou tanto no cofre do Estado porque descobriram tesouro. Você também lá no interior tens um cobre, uma riqueza, um petróleo, tens alguma coisa que pode te ajudar a ter valor na vida. Eu oro que Deus abre teus olhos, que você descubra isso. Terceiro, que pode te ajudar a descobrir o propósito de Deus para a tua vida, é o que eu chamo a paixão. Qual é o fogo que arde no teu coração pelas coisas? Pode mostrar a missão que Deus tem. O teu coração arde por quê? Outra pessoa que estão aqui, quando vê um pobre, o coração fica ardente. Outros podem ver um pobre e não mexe com ele, mas outros não conseguem nem sequer dormir. Tudo que atrai tua atenção revela onde Deus quer que você faça alguma coisa. Outras pessoas estão aqui. Eu não consigo ver sangue. Ver sangue. Não gosto. Mas outras pessoas sentem um prazer não de matar. Mas quando alguém está ferido, começa a cuidar da ferida. O coração está aí. Mostra. É onde Deus lhe chamou. Qual é a coisa que tu não suportas ver mal? Outras sabem, é ver uma injustiça, o coração não fica bem. São indicadores. Essa paixão é indicador do que Deus quer que tu faças. Por isso não incomoda todo mundo, só incomoda você. Deus te chama isso. Eu oro a Deus nessas três coisas, que Deus abra teus olhos, que descubras o plano que Ele tem para ti em nome de Jesus. Quando orares, Ele pode falar diretamente na oração, ou pode te dar uma visão, pode te dar uma revelação, um sonho. Você se vê alguma coisa, Ele te revela completamente. Deus tem várias formas de te revelar, mas seja sensível, Ele vai te revelar isso. Job 33, verset 14, verset 15. Job 33, 3 a 15. Deus fala de várias maneiras. Seja sensível, Ele vai te revelar. Quero aumentar. O que fazer quando Deus me revela seu plano? O que fazer quando Deus me revela seu plano? Primeiro, acredita nisso. Acredita nisso. É preciso a fé para ver isso se cumprir. Luc 1, 45.
Lucas 1:45. Bem-aventurado quem crê o que lhe foi dito, porque terá seu cumprimento. Acredita a coisa pela qual Deus te chamou. Quando Deus me chamou, disse que eu te pus de lado para você me servir. Houve oposição na família, mas eu acreditei nisso. Hoje as coisas mudaram. Aleluia. Amém. Segundo, levanta-te na oração. Levanta-te na oração. A riqueza que Deus pôs em ti suscitará muitos inimigos. Que queiras ou não, haverá mesmo rebeldes em relação ao que Deus te deu. Vai ver um M23 a levantar contra esse dom. Vão te combater em relação ao que Deus te deu. Vão te combater. Por quê? Como vem de Deus, Satanás vai querer sempre se opor a isso. Aleluia. Vão te combater. 1 Corinthians chapitre 16 verset 9. 1 Coríntios 16, 9. Uma grande porta me foi aberta, mas há muitos inimigos. Haverá muitos inimigos, porque são boas coisas que são postas para ti. Por isso, levanta na oração para derrubar o projeto, os planos que eles vão pôr diante de ti. E a seguir, entra no caminho. Poursuis le plan de Dieu pour ta vie. Persiga o plano de Deus para a sua vida. Não olhe somente assim, persiga o plano de Deus para a tua vida, para o cumprimento disso. Vá fazer formações em função disso. Vá desenvolver isso, esse dom. Vá desenvolver. É assim que tua vida vai ser. Vá aprender. Comece a exercitar isso. Pouco a pouco a ave cria seu ninho. É assim que vai subir com Deus. Amanhã um sonho será uma realidade. Que Deus faça grandes coisas para ti, em nome de Jesus. Levanta a mão, oro sobre ti. O projeto que Deus tem para ti, vai descobrir em nome de Jesus. Eu oro para ti. Não perderás a sua vida. Não perderás a sua vida. Não perderás a sua vida. Em nome de Jesus. Não é porque está aí com a velocidade, no caminho errado, que vai chegar onde deve chegar. Se quiser ter êxito na vida, vai no caminho errado, mesmo se for rapidamente, vai fracassar. Por isso, antes de começar a ter muitos projetos, procura saber qual é o plano de Deus. Vai te dar orientações. Se entrar nisso, como Ele te mostrou, Ele vai te apoiar e te sustentar. Pastor, será que o cristão pode fracassar? Sim. Se fizer o que Deus não lhe disse para fazer, vai fracassar porque Deus não vai sustentar isso. Por isso, toma a decisão. Eu já vi uma pessoa rápida. Quero saber qual é o propósito dele para mim. Se descobrir, a tua vida vai mudar. Onde está? Levanta a mão. Deus, mostra-me o teu propósito para a minha vida. Levanta a tua mão, começa a orar. Ora onde está. Peça a Deus de te mostrar qual é o propósito para a tua vida. Que te mostre o propósito da tua vida. Revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor. Ajuda-me a descobrir meus dons. Fale comigo no que o Senhor quer que eu faça. Não quero fracassar na vida. Quero ter êxito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vais ter êxito em nome de Jesus. É sobre isso que vamos falar esse mês para ter êxito na vida. Agora vamos falar um pouco sobre alguma coisa da família. É por isso também que estamos aqui. Deixa-me te dizer. Le bonheur dans toute famille se construit. A felicidade de cada família constrói-se.
Famille, bonheur, il y a famille. Et il y a a felicidade de uma família não vem do nada. Bonheur à famille. A felicidade de uma família constrói-se. Se vous lisez Hébreux chapitre 3 verset 4. Se ler Hebreus 3:4. Hébreux 3 verset 4. Hebreus 3:4. Toda casa é construída por uma pessoa. Toda casa é construída por uma pessoa. Toda casa é construída por alguém. Mesmo até um lar, mesmo uma família. É preciso que alguém construa isso. Para bem construir isso. Proverbe 24 verset 3. Provérbios 24:3. Bible, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. A Bíblia diz que pela sabedoria que uma casa é edificada. Uma casa que é bem edificada. Para bem edificar é preciso a sabedoria. É preciso a sabedoria. A sabedoria é que vai te ensinar. Que não tenha pressa de construir uma parede. Primeiro ponha o fundamento, o alicerce. Eu tenho que entrar numa casa daqui a 3 dias. Construir diretamente, bem amado. Você construir seu túmulo. Essa casa vai desabar. Vai a sabedoria vai dizer primeiro cava e põe o fundamento. Quando pôr o fundamento, depois vai pôr as paredes e põe o teto e começa a fazer tudo. Isso é sabedoria. É da mesma maneira com a família. A sabedoria de Deus vai te ajudar a edificar bem a tua família. E quando edificares bem, a casa vai demorar. Muitas famílias não estão a permanecer por muito tempo porque a maneira de construir é errada. Por isso, quando vem um vento, a casa desaba. Vem o divórcio. Vem a confusão. Vem a desordem. Por quê? Não houve sabedoria no momento da construção. Por isso, hoje preparei 12 comprimidos da sabedoria para a estabilidade da família. Já demos 7 nos cultos. 12. Na PC combien? Napesa aqui 4 na primeira culto. Deus 4 no primeiro culto, 3 no segundo. E esse resto vai ser dado agora. Rapidamente falamos que a família que quer que seja estável. Primeiro, deixa que Deus seja o vosso fundamento. Põe a Deus como vosso fundamento. É assim que vai avançar. Onde você dá prioridade a Deus, Deus também vai vos dar a prioridade. Segundo, precisa da visão para a tua família. Queres que a tua família, pai, mãe, devem ter uma visão. O que querem da vossa família? Se a vossa família não tiver uma visão, tudo vai acontecer. Por isso vai ver que numa família a criança não quer estudar, fala, ele não quer, vamos deixar assim. Quem não quer estudar uma criança de 9 anos? Uma criança de 9 anos. Mãe, eu lhe falei, vai só na escola. Disse, não quero, a escola não. Não, você senta, a professora te olha mal. Tá bom, fica embora em casa. Não há visão. Por isso amanhã, vocês estão a criar bombas que vão te criar tormentos amanhã. Não há visão. Tem a visão. Visão para os filhos. Marido tem a visão para a esposa. Tem a visão para a tua casa. Na minha casa não gosto disso. Não gosto que as coisas ficam desse jeito. Gosto desse jeito. Ela diz, onde não há visão, há tormento. Oro que não haja tormento na sua casa. Terceiro, rapidamente. Falamos? É preciso criar atmosfera de alegria. Deixa que a alegria reine na sua casa. A alegria tem que ser a atitude da sua casa. Tem que manter a alegria. O que faz a casa